E o nosso assunto de hoje é xilogravura. E aí, galerinha, o nosso assunto de hoje é xilogravura. O que é xilogravura? É uma técnica de gravação em madeira. Como é que é isso? Olha aqui a palavra xilo, aqui no finalzinho, tá vendo? Você tem xilo, que significa madeira, e você tem gravura, que é gravura, tá certo? Então, xilogravura é nada mais, nada menos que gravura em madeira. Existem vários tipos de gravações. Você tem gravação em metal, tem a gravação na madeira, tem gravação em pedra, tem pessoas que usam acrílico, plástico até para fazer gravação, assim, gravações experimentais. Mas o que são os conhecidos, os tradicionais, é o da madeira e o de metal, tá certo? A gente vai estudar o da madeira. E eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês, que foi uma xilogravura que eu fiz na faculdade, tá? Então, aqui a madeira, você tem um entalhe, então com os instrumentos eu fiz o entalhe da peça que eu queria. E fiz aqui, ó, tá vendo essas marquinhas? Que essas marquinhas aqui é que vão dar aquelas linhas interessantes que fica quando você imprime. Então eu entalhei, primeiro eu marquei com giz tudo que eu queria desenhar, que eu queria que aparecesse na minha gravura. Depois eu arranhei a madeira, olha, tá vendo? Tem uma arranhada aqui bem fundo. E depois eu criei essas marcas aqui para que ficasse mais interessante, desse mais vida ao meu desenho. Aqui, ó, tá mais intenso, que é para chamar mais atenção. Nessa parte daqui é a madeira, os fios da madeira mesmo que vão aparecer. Eu não fiz nada, só fiz essas bolinhas aqui e ali, o contorno, tá? E o que vai aparecer aqui são as próprias linhas da madeira. E tudo aqui o entalhe ao redor, que eu fui fazendo para chamar mais atenção. Então, isso aqui é uma xilogravura. Na verdade, não é uma xilogravura. Isso aqui é uma matriz. A xilogravura é o papel. Eu fiz isso aqui, depois eu entintei, passei tinta nele todinho, coloquei um papel, imprensei bem imprensado e tirei. Aí aquela folha que saiu com aquela imagem, aquela folha assim é que é a xilogravura. Essa aqui é a matriz. Tá bom? Olha só, agora é a sua vez de fazer a atividade. Não fique só no vídeo, não. Leia o texto que fala sobre a técnica e mostra as fotos lá explicando tudo direitinho, tá certo? Que é para afirmar bem o assunto. Aqui você tem mais dois exemplos. Esse exemplo aqui, ó, a madeira é trabalhada nele todo. E neste exemplo, a madeira foi escavada para ficar só essas partes aqui, que é o principal, tá bom? E o que é a atividade? A atividade é você fazer um desenho imitando a xilogravura. Não é uma xilo, porque você teria que procurar madeira, tinta de impressão, mas você vai experimentar, vai ter assim uma noção, até mesmo porque antes de fazer o exemplo daquela borboleta, antes de eu chegar naquela borboleta, eu fiz um esboço, eu fiz um desenho de como eu queria, que parte eu queria que ela aparecesse, que parte eu queria que ficasse marcado com as linhas da madeira, que parte eu queria que ficasse mais marcada com as linhas que eu mesmo ia fazer, para depois fazer na madeira, tá? Então, vamos ver como se você estivesse fazendo um esboço do que você pretenderia fazer na madeira se você fosse fazer uma xilo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui você tem que pensar numa imagem. A xilo, como ela é muito característica no Nordeste, você tem muitas dessas imagens nordestinas, né? Principalmente porque ela foi muito difundida no cordel. Então, as capas dos cordéis são sempre assim, de xilogravura. Então, você tem muitas imagens que são relacionadas. Você tem o vaqueiro, você tem o sertão, você tem cacto, você tem coisas que são relacionadas ao Nordeste, tá? Então, eu vou pensar uma imagem bem diferente. Lembrando que os exemplos que eu faço aqui são exemplos que você não vai mais poder utilizar, tá? Porque eu estou dando um exemplo para você entender o que é para fazer, entender a técnica, mas você vai pensar em algo totalmente diferente, que eu quero que você desenvolva a sua criatividade. Olha aí, continuando a atividade, então
eu pensei numa imagem que fosse diferente da imagem usualmente utilizada, que é essa de sertão, né? Aí é algo totalmente diferente, tipo um peixe. Então, como você tem que usar linhas, aqui, olha, que eu fiz aqui, ó, fiz as escamas, fiz essa linha aqui do rabinho. Eu posso fazer, reforçar aqui o olhinho mais trabalhado, né? E fazer as linhas do mar. Aí quando eu pintar, você pode pintar ele com lápis assim mais fraquinho e na hora, depois que você pintar ele todo, fazer essas linhas reforçando com lápis mais forte, ou usando hidrocor, que é aquelas famosas canetinhas álcool, sabe qual é? Então, tá certo? Então, olha, só aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, que não dá pra ver, mas tá todo rabiscadinho. Então, 4. Aqui eu posso botar uma sombrinha aqui também, olha, com riscos, certo? Que faz parte, olha, tá? Então, olha, não são iguais a esses, mas é um novo estilo. Então, lembrando que a gente está fazendo como se estivéssemos fazendo um esboço para colocar na xilogravura. É claro que esse aqui daria um trabalhão, porque ele é curvo, mas não tem nada não, vale a brincadeira, tá certo? Então, ficamos por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima.